Fala pessoal, começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast, mas antes da gente começar, quero agradecer os nossos patrocinadores. E a Nutri Rações é a patrocinadora master do nosso programa. A Nutri tem um recado para vocês. Nutri Rações, há 31 anos apresentando soluções em nutrição animal. Uma empresa especializada na produção de alimentos concentrados para bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves. Possui uma linha completa de produtos destinados à pecuária leiteira, garantindo eficiência e economia em todas as fases da produção. Animais em aleitamento, recria, reprodução, pré-parto e lactação. A Nutri também está presente no mercado de insumos agrícolas, comercializando adubos, corretivos, sementes, foliares, produtos biológicos, entre outros. Para melhor servir o produtor rural, possuímos uma equipe de engenheiros agrônomos, zootecnista e apoio comercial. Venha nos fazer uma visita na nossa fábrica, na rua Dr. José Luiz Viana Coutinho, número 281. E venha conhecer a nossa loja na Avenida Joselir de Moura Bastos, número 298. Nutri Rações, desde 1993, oferecendo soluções em nutrição animal. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. A Irrigação Carriel é uma empresa especializada em implantação de sistemas de irrigação. A necessidade de otimização dos recursos produtivos com aumento de produtividade e redução de custos leva o produtor à adoção de tecnologias para a viabilidade do agronegócio. Este tem sido o objetivo da Irrigação Carriel: oferecer soluções para o aumento da rentabilidade dos empreendimentos na região sudoeste de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Irrigação Carriel, há mais de 30 anos no mercado agrícola. Maré Shopping, o maior e melhor shopping agropecuário do Brasil. A Maré Shopping está com o estoque preparado para poder atender você. Vem comigo que você vai conhecer um pouco da nossa história. A Maré Shopping conta com mais de 25 anos de história, 8 lojas físicas e agora estamos iniciando no mercado digital. Contamos com um espaço exclusivo para gato, uma completa farmácia veterinária com um atendimento exclusivo e cuidadoso para você e para o seu melhor amigo. Vem para o Maré Shopping. Quero mandar um abraço para o meu amigo Clebinho Mariotto, da Oficina Picasso, a melhor oficina da região. E quero agradecer a Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. A rádio que está presente em 49 cidades e atinge 1,5 milhão de pessoas diariamente. Rádio Interativa, a rádio que todo mundo ouve. E para falarmos sobre o tema de hoje, parâmetro geral sobre a produção de soja, recebo aqui Antônio Edson, que possui graduação em Administração de Empresas e Agronomia pela UniFSP. É mestre em Engenharia de Produção pela Unesp e possui doutorado em Gestão de Sistemas Agroindustriais pela UFSCar. E é proprietário da Rio Bonito Assessoria e Experimentação Agronômica. Meu amigo Antônio Edson, seja bem-vindo ao Ruralmente Podcast mais uma vez. Obrigado, Cid. Estamos aí de novo, né? Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco sobre soja aí, né? Nós estamos vivendo alguns momentos meio tensos aí na produção de soja ultimamente, mas temos que seguir o barco, né? Não podemos parar, né? É isso aí. Bom, e para quem acompanha o Ruralmente sabe que o primeiro episódio foi gravado com o nosso amigo Antônio Edson, que deu sorte para nós. A gente estava falando aqui antes de iniciar a gravação, né? Que deu sorte para nós, cara. E obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Imagina, estamos aí sempre que precisar. Bom, você já esteve com a gente, já contou sua história, mas o pessoal que está acompanhando, muita gente nova chegando, acompanhando o nosso programa. Conta pra gente sua história de vida e carreira, como tudo começou, como é que foi? Vamos lá, então. Vamos começar do começo. Então, eu comecei minha vida... não sei se profissional, mas trabalhar eu comecei muito cedo, né? Com 8, 9 anos eu comecei a trabalhar. Meus pais mexiam com leite, né? Tiravam leite na mão ainda, nessa época. Isso aí foi início dos anos 90, eu tinha mais ou menos 8 anos, 92, 93, mais ou menos nessa faixa. E aí eu comecei a ajudar os meus pais no retiro, né, na parte de leite, e era tirar leite na mão mesmo. Eu fiz isso dos 9, mais ou menos 9 anos, até os 14, por aí. Aí eu estudava à tarde, né, e aí eu trabalhava de manhã, ajudava na ordenha lá
dos meus pais. Aí em 2000, quando eu tinha 12 anos, 95, por aí, 94, por aí, eu fui estudar à noite, daí eu trabalhava o dia todo e tal. E sempre estudei, nunca parei de estudar, né? Meu pai era produtor de leite e antes era produtor de grãos. Na época plantava muito milho, feijão, a soja ainda era bem incipiente aqui, né? E aí depois ele parou com o leite e voltou a plantar grãos, né? E eu fui ajudá-lo também. Então isso foi mais ou menos em 99, alguma coisa assim, em 2000. E foi um período que nós tivemos uma expansão muito grande da soja, principalmente para o Cerrado, né? E também para o estado de São Paulo, né? E nós começamos a mudar o sistema de produção, começamos a usar mais plantio direto, começamos a mudar as metodologias, cultivares, híbridos de milho, as multinacionais começaram a entrar, enfim. A partir dos anos 2000 nós tivemos uma revolução e eu estava participando dela, aí ajudava meu pai e tal. Aí em 2004 nós tivemos uma situação muito difícil climática e de preço também, muito parecida com o que aconteceu ano passado. Só que nós tivemos um período muito ruim de chuva em fevereiro. E aí nós acabamos perdendo muito a lavoura, né? A lavoura que a época era 40 sacos por hectare, era uma boa produtividade, a gente colheu 20, por exemplo. Então foi um ano bastante difícil e os preços caíram muito nessa época. E aí, infelizmente, nós não aguentamos, né? Meu pai não conseguiu continuar no negócio e eu fui trabalhar em uma fazenda que se chama Rio Bonito, né? Onde eu tenho a minha estação hoje de pesquisa, né? Onde eu atuo lá como pesquisa e eu estou lá desde então. Fiz mestrado, fiz doutorado em áreas relacionadas ao agro e tentei seguir carreira acadêmica, mas não teve jeito. Continuei no agro mesmo e a minha vida no campo eu não consegui sair dela. É isso aí. Bom, você falou aí da empresa, né? Como que funciona a sua consultoria e os trabalhos que desenvolve com a Rio Bonito? Como é que funciona? Então, nós temos um trabalho de assessoria mesmo, técnica, né? Que a gente presta também para alguns produtores. E temos trabalho de experimentação, que é bastante forte também, que a gente faz validação de protocolo para empresas. A gente tem trabalho com várias empresas multinacionais, Bayer, BASF, Syngenta, UPL. Então a gente trabalha para todas essas empresas e a gente faz validação de protocolo, teste de produto, enfim, a gente faz presta esse tipo de serviço para elas. E também tem a parte de assessoria que a gente ajuda alguns produtores também. Bacana. Bom, para a gente entrar no nosso tema principal, vamos lá. Em termos de produtividade, na sua análise, a safra brasileira atual promete ser melhor do que a safra anterior? O que você tem observado? Sim, vai ser melhor, de forma geral, né? Um parâmetro geral. Alguns lugares a safra vai ser igual. Por exemplo, Matopiba teve um clima bom o ano passado e esse ano de novo. Uhum. A expectativa era que nós tivéssemos um período de seco em janeiro e fevereiro para o Matopiba, não se confirmou. Agora que chegou o veranico lá, mas a soja já foi praticamente colhida. Tivemos um problema sério no Mato Grosso, de chuva na hora da colheita, também perdeu um pouco. Mas nós tivemos um problema muito sério no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul especificamente. E na Argentina também, né? A gente pode analisar esse cenário de problema climático, pouca chuva, calor intenso, então muita perda. Mas de forma geral a safra foi melhor. Estados do Paraná, São Paulo, Goiás, Minas, de forma geral foi bem melhor que o ano passado, bem melhor mesmo. E hoje, o que se deve essa... Né, a gente estava falando, né, que o Rio Grande do Sul vem sendo castigado nos últimos anos, né? Para esse ano, qual foi a causa para essa diminuição de produtividade? Fala-se ainda do El Niño, do Laninha, o que está acontecendo? Então, esse ano nós estamos num momento de neutralidade, né? Porque falou-se que a gente ia ter um Laninha bem estabelecido, depois não ia ter mais, depois entramos na neutralidade e a gente continuou mais ou menos com essa neutralidade, não tivemos grandes mudanças assim. Uhum. E o Rio Grande do Sul realmente está sofrendo, pode ser El Niño, pode ser Laninha, às vezes chove demais, às vezes sol demais. Então o Rio Grande do Sul, nas últimas 4 safras, eles tiveram um problema climático. 3 por seco, clima seco, e o ano passado aquelas chuvas torrenciais que acabaram não só destruindo as lavouras, mas muitas vidas também no Rio Grande do Sul, né? Então eles realmente estão numa situação bastante difícil, o estado do Rio Grande do Sul, nos últimos anos. E esse ano o Mato Grosso do Sul também sofreu muito com seca. As regiões ali de Dourados, regiões Maracaju, são regiões bastante produtoras, sofreram muito com seca.
E o Mato Grosso do Sul também é um importante produtor de milho, nós vamos falar isso mais para frente. E também é um importante produtor de milho, e isso deve impactar a oferta de milho safrinha, de milho aí no Brasil de forma geral, mas em função da quebra do milho safrinha lá. Então, de forma geral, acho que a produção vai ser melhor, muito melhor do que o ano passado, mas nós temos problemas localizados que ainda comprometeram aí o rendimento final da safra. Por isso que eu acho que a expectativa ainda vai ficar um pouco abaixo do que estão divulgando aí. Porque na última safra a gente encerrou com 153 milhões de toneladas aproximadamente. É isso? Isso. E para esse ano, os últimos relatórios apontavam 169 milhões, 160 Parece que foi reduzido para 166, 167, uma coisa assim. Ainda acho que é um pouco exagerado, eu acho que isso tende a ser um pouco menor. E quanto à safra mundial, o que você tem observado? Então, o mundo, de certa forma, os Estados Unidos, que são um produtor importante junto com o Brasil, né? São os dois players aí mais atuantes. Teve uma safra muito significativa ano passado, né? A produção foi bastante relevante, aí produziram próximo de 119 milhões de toneladas na safra 25, né? 24, perdão. E eles imaginava-se que teríamos um estoque de passagem bastante alto para a soja, para esse ciclo. E inclusive eu era uma dessas pessoas que apostavam em uma baixa até mais acentuada do que teve aqui no Brasil, no preço. Mas os estoques não ficaram tão altos assim porque a demanda continua muito agressiva. Nós temos alguns problemas de economia chinesa desacelerando, algumas coisas nesse sentido, mas a demanda por soja e por alimento, de certa forma, continua aquecida. Então, os estoques de passagem não ficaram tão altos assim. E a tendência aí é que nós tenhamos, para o próximo ano, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas uma redução de área nos Estados Unidos em torno de 1 milhão e 200 mil hectares de soja e um aumento na área de milho. Então isso vai também trazer alguns complicadores para o mercado. As reservas estratégicas, os estoques estratégicos vão diminuir ainda mais. Então talvez a gente tenha alguma mudança nesse mercado, a depender também do cenário geopolítico, câmbio e tudo que a gente tem que analisar quando se fala do mercado de soja. E a China diminuir, desacelerar a economia, né? Na China é um problema para nós diretamente, né? Porque, se eu não me engano, 75% que a gente exporta vai para a China, né? Sim. É mais ou menos isso. E o que você avalia caso realmente haja essa desaceleração? Quais são os impactos assim, diretos? Que análise que você faz? Então, imediatamente no curto prazo, eu acho que a gente não vai ter grandes impactos. O que está acontecendo na China, pelo menos no que eu ouço e no que eu tenho lido, é o seguinte: a população chinesa está envelhecendo, a taxa de natalidade está diminuindo. A China ficou muitos anos, agora não me recordo a exata quantidade, de política de filho único. Então, na China, eles limitavam os casais a terem apenas um filho e obrigavam os casais a abortarem caso tivessem mais de um filho. E já faz uns 10 anos quase que a China reviu essas políticas e liberou a natalidade aí para ter 2 filhos, 3 filhos. O problema é que não é automático, as pessoas não vão começar a ter mais filhos assim. Então a população chinesa está envelhecendo. Então hoje você tem uma população de aposentados cada vez maior e uma população de pessoas jovens entrando no mercado de trabalho cada vez menor. Esse é um problema quase que mundial, mas a China, pela quantidade de pessoas, é mais agravante esse problema. E aí nós teremos uma situação em que o consumo por alimentos não deve diminuir, mas a produtividade da economia, sim. Então, no curto prazo, eu não acho que nós teremos grandes problemas em termos de agrícolas, vamos dizer assim, de commodities agrícolas. Mas no longo prazo, talvez. Principalmente pensando na parte agrícola. Perfeito. Bom, então só para a gente reforçar, né, sobre essa diferença da última safra para essa agora, né? Essa safra atual, ela está sendo muito mais otimista, né, para o produtor. Mas quais fatores que têm contribuído para essa mudança? Só para a gente reforçar. A gente sabe que foi o clima, né? Sim. Mas tem mais alguns fatores que influenciaram? Então, o ano passado foi um ano extremamente difícil, né? Então, algumas práticas... nós comentamos isso em outros episódios, até algumas práticas agrícolas que a gente deixou de fazer por um tempo. Até estava comentando isso esses dias.
nos anos 2000, nós tivemos a introdução, um pouco antes até, na década de 90, até na década de 80, mas mais popularizou no final da década de 90, nos anos 2000, o plantio direto, que a gente já comentou até aqui. E o plantio direto, na verdade, um dos pressupostos é que você fizesse rotação de culturas e formação de palhada. E nos últimos anos, em função do próprio mercado de soja, talvez últimos 15 anos, vamos dizer assim, nós meio que deixamos de lado esses conceitos para apostar na soja, que o mercado de fato era mais interessante. E aí a prática agronômica ficou em segundo plano quando a gente pensou assim na viabilidade econômica do negócio. E então o ano passado foi um ano extremamente difícil. As pessoas, os produtores, as consultorias perceberam que áreas com palhada, áreas bem manejadas, o sistema melhor formado produziu mais, ainda com aquele clima difícil, seco, quente, como foi o ano passado, na safra passada. Então, algumas áreas o pessoal voltou a fazer algumas práticas aí de formação de palhada, se preocupou um pouco mais com isso. Eu acho que isso ajudou um pouco, sim. Mas, de fato, o clima é preponderante nesse sentido. Nós tivemos 2 veranicos aqui na nossa região, principalmente aqui na região de Avaré. Se pegar a região de Parapanema, menos, principalmente esse veranico de janeiro, tiveram uma chuva mais, ou um período de chuva um pouco mais regular do que nós. E aqui nós tivemos um período bastante crítico de falta de chuva em janeiro, que comprometeu ainda um pouco o rendimento das lavouras. Mas a chuva foi bem mais regular e as temperaturas bem menos agressivas do que foi no ciclo passado, né? Ano passado a gente teve temperaturas muito altas, essa onda de calor que nós estamos vivendo agora, final de fevereiro, o ano passado a gente viveu todo o ciclo com essa onda de calor e com pouca umidade. Você não acha que a soja R$200, né, há 2 anos atrás aí, ela dava brecha para falhas, né, para falhas agronômicas, vamos dizer assim. Então, como o preço de venda, né, caiu, o custo aumentou, é o que você disse, né? O produtor começou a procurar por técnicas, né, que fossem otimizar a produção dele, como aumentar a palhada, né, fazer um plantio de adubo de cobertura e tudo mais, né? Isso. Mas é isso, né? A soja 200, ela dá uma certa liberdade, com um custo lá embaixo, a soja 200, ela te dá uma liberdade para você. Até a gente estava comentando, a gente está no ar aqui, né? A soja, até 2020, a gente tinha um patamar de custos, né? Um patamar de retorno. E a partir de 2020, não só a soja, mas os custos, tudo subiu, né? Com a pandemia. E os custos para nós também subiu. E aí nós tivemos ainda aquela invasão da Ucrânia à Rússia, que também teve um problema de fertilizante sério, né? Subiram também e os preços não recuam da maneira que sobem, né? Eles sobem, dobram de preço e depois voltam 30%. É mais ou menos essa a conta. Então, a soja R$200 realmente... E assim, muita gente que não é do ramo entrou no ramo, né? E isso acaba dificultando um pouco para quem tenta... para quem é regular, para quem está sempre na atividade. Mas é tudo assim. Nós estamos vivendo uma situação parecida agora com a laranja, né? Muita gente entrou no ramo porque a laranja estava num preço absurdo. Já recuou. Caiu bastante o preço da laranja nos últimos dias. Então, é sempre assim. Mas a soja, de fato, a R$200, ela permite alguns exageros, vamos dizer assim, por parte do produtor, né? Isso aí que você disse, esse efeito, né, do pessoal entrar na atividade, né? Isso é comum em todas as atividades, né? Que você fala, no eucalipto você vê isso. Sim. Na pecuária você vê isso. A hora que o preço tá lá em cima, todo mundo quer entrar, só que a hora que entra vai produzir... Exato. Cai o preço. E aí o cara sai da atividade, e, enfim, se decepciona com a atividade, né? Precisa ter regularidade, né, Sidney? Porque, na verdade, esse é o caso, por exemplo, da batata, essas culturas que são de valor agregado mais alto. O cara tem que produzir sempre. Se ele não produz um ano, ele vai perder dinheiro, porque às vezes é o ano que vai dar preço. Então, ele pode perder um ano, ganhar no outro, mas ele tem que estar sempre produzir. E é assim que funciona. E aí a soja R$200, além de assim, permitir certas extravagâncias por parte dos produtores e trazer pessoas que não são do ramo para a atividade, ainda na minha opinião, pelo menos, traz um aspecto de negativo, no sentido de o produtor está ganhando muito, o produtor está ficando rico nas custas do consumidor e assim por diante, e aí acaba prejudicando a nossa própria imagem, eu acho. Que é o que a gente já falou no primeiro programa nosso, né? Que é a gente, como agro, a gente se comunica muito mal, né? Sim, se comunica mal. E quem toma a frente para se comunicar, geralmente fala mal, né? Piora a nossa situação, piora mais. É isso aí. Mas nós estamos aqui para mudar esse cenário aí. Estamos tentando, né? Vamos ver se a gente contribui ou
atrapalha mais um pouco. É isso aí. Bom, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Luciano Rossetti. Você deve conhecer esse cara aí. Sim, claro. E ele pergunta o seguinte. Um abraço para ele. Ele pergunta o seguinte: quem plantou a soja em setembro acertou na estratégia? Então, isso aí é variável, né? Algumas regiões, soja de setembro parece que foi bom esse ano, né? Em geral, o plantio de setembro ele é um pouco mais arriscado. Mas algumas regiões mais ao sul do estado, aqui mais de Itapeba, região mais fria, um pouco mais alta e mais fria, tem relatos de boa produtividade. Mas aqui para nossa região, que é mais quente, nós estamos no meio da transição aqui, né? Avaré, geralmente não é uma boa escolha. Uma ou outra área até pode se destacar, mas é muito mais fácil você perder do que ganhar nesse plantio. Eu não sou muito favorável não, sinceramente. Aqui para nossa região especificamente não. Só lembrar assim, né, que não tem receita de bolo, né? Uhum. Que tem muita gente na internet hoje, no Instagram principalmente, falando, não, colha 100 sacos, com qualquer clima, faço o meu manejo que eu aumento, 10 sacos a mais por hectare, nós garanto isso em qualquer clima, em qualquer região. Eu acho bastante arriscado isso, porque não tem receita de bolo, né? Cada um tem um cenário, cada um tem um solo diferente, uma situação hídrica diferente, uma situação de palha diferente, enfim, manejo diferente. Não tem uma receita de bolo, eu acho isso muito perigoso. Exatamente. Bom, só aproveitando aí para fazer um comentário, eu conheci uma pessoa que contratou uma consultoria de um cara que prometia 100 sacos por hectare. Mas e aí, como é que foi? Tá produzindo? Não. Em 10 anos a gente vai conseguir produzir essas 100 sacas. Então... Tá, mas 10 anos aí tem um delayzinho, né, do que ele promete, né? Não, o pior é que a pessoa ainda paga e tá contente, né? Exatamente, porque ele tá com aquele número na cabeça lá na frente, né? Fica todo mundo contente, quem tá querendo produzir e para quem tá dando a consultoria. Exatamente, né? Você falou agora há pouco aí, né, sobre a safra mundial, como é que vai ser, mas eu aproveito para explorar um pouco mais. Nesse cenário, como que fica a relação produção, consumo e estoques finais? E se você puder falar também do estoque brasileiro. Então, o estoque brasileiro de soja, nós atravessamos aí... É que a Conab, a gente não pode levar os dados da Conab a ferro e fogo, né? Mas a Conab só ajustou os dados de passagem, nosso estoque de passagem aí, final de 2024, agora, né? Depois que tudo aconteceu. Mas nós viramos o ano com menos de 1 milhão de toneladas em estoque, mais ou menos 800 mil toneladas. Isso não serve para praticamente nada, um número muito pequeno. E aí ela ajustou isso agora, depois que o mercado já precificou isso, a gente já vendeu a soja e tudo mais. E a tendência para o próximo ano a gente ter de novo estoque de passagem baixo. Eles acreditam que a gente vai aumentar para 4, 5 milhões de toneladas, 3,9, 4, 3,9 a 5, eu acho difícil, porque acho que a produção ainda vai cair um pouco em relação ao que eles estão prevendo. Mas o nosso estoque está extremamente arrochado, nós não temos margem não temos gordura para gastar em termos de estoque, não. Nosso estoque é muito baixo, estoque de passagem. Nós devemos enfrentar de novo esse ano um ano de muito problema. Tem só uma possibilidade que eu acho que é um ponto de atenção sério, a gente vai falar disso mais para frente, mas caso os Estados Unidos, agora com o novo governo, faça algum acordo com a China de repente pode ser obrigada a comprar soja dos Estados Unidos. Aí a soja tende a subir em Chicago, e os nossos prêmios que a gente tem aqui ficarem negativos. Daí a soja cai no mercado interno. Esse eu acho que é o único risco que a gente tem mais sério para o mercado de soja nos próximos meses. Que essa que era a minha próxima pergunta, né? Para você dar um parâmetro geral sobre o cenário geopolítico. Então a gente tem Estados Unidos, tem China, também tem a guerra na Ucrânia com Rússia, que também influencia nos preços, né, dos insumos. Enfim, qual que é a análise que você faz? O mundo está em efervescência, né? Vamos dizer assim, o mundo está fervendo. Nós estamos com o novo governo americano, ele está fazendo algumas ações que é o que ele prometeu na campanha, impor tarifa. Ele está colocando os Estados Unidos como prioridade independente dos outros. Então, os Estados Unidos eles são fiadores, de certa forma, de uma certa paz mundial. Então, quem banca a ONU, quem banca a OTAN, na sua grande maioria, é dinheiro americano. E parece que os americanos cansaram dessa situação. Então, eles estão assim, com conflito com alguns países da União Europeia, com todos, né, com o bloco quase completo da União Europeia, porque eles não querem mais
bancar essas organizações com recursos dos americanos. Então isso aí vai trazer um borbulho aí mais para frente grande. Eu acho que isso vai dar muito pano para manga ainda. Mas no mais curto prazo é essa questão da China, que também talvez seja a maior adversária hoje dos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos vai lidar com a economia chinesa e com o governo chinês, né, em relação à economia. E a guerra na Ucrânia, que parece que vai caminhar para um desfecho aí, não sei se bom ou ruim, mas parece que vai ter um acordo aí para que tenha um cessar-fogo na Ucrânia. Aí pode ser que a Ucrânia volte a ser um player importante na produção de alguns alimentos, principalmente milho e trigo, mas eu acho que vai demorar um certo tempo ainda, não vai ser no curto prazo não, porque a Rússia não teve problema na guerra, a Rússia não parou de produzir por causa da guerra, o único problema que teve foi a Ucrânia. Então esse cenário geopolítico aí é bastante delicado, é bastante complicado e assim, difícil de prever qualquer coisa no curto prazo, na minha opinião. E no longo prazo piorou ainda. Então, a gente vai ter que observar momento a momento. Mas a expectativa que eu tenho é que os preços, as ações que estão sendo feitas no momento, elas vão dar um chacoalhão em todo o mercado. Nós estamos vivendo um momento, na minha opinião, de desglobalização. Os países estão se protegendo e vão tentar defender mais os seus negócios em detrimento de comprar de fora simplesmente ou fazer qualquer acordo comercial sem muito critério. E como que você avalia o posicionamento do Brasil no meio disso tudo? O que você está achando? O Brasil está enrolado, né? O Brasil tem problemas muito sérios, né? A gente não precisa ir muito longe, eu não vou citar nomes aqui, mas o nosso maior problema hoje é segurança jurídica. Nós somos um país que ninguém se sente muito à vontade para investir. Acredito que a economia vai de mal a pior, o governo gasta muito mais do que arrecada e o governo já arrecada demais, aqui está gastando muito mal mesmo. E o governo, para cobrir os rombos, está aumentando cada vez mais a carga tributária. E isso vai ter um limite, já estamos no limite, na minha opinião. Então muita gente que visualizava investimentos no Brasil já não está mais investindo, não quer investir. Nossas reservas internacionais também estão caindo para tentar conter o preço do dólar, que eu acho insuficiente. Se a situação da economia continuar nessa situação de gastos excessivos por parte do governo e essa insegurança jurídica fora do comum, nós vamos ter um cenário bem diferente para os próximos, eu acredito que o próximo ano, talvez a partir do segundo semestre, em relação à cotação do dólar, inclusive. Eu acho que isso pode ter algum tipo de influência no dólar e o dólar subir. Aí é um ponto de atenção também em relação a travar custos para o ano que vem, né? Se o dólar sobe, o fertilizante sobe, o defensivo sobe, tudo sobe, que é tudo importado. Então tem que ficar atento. Eu não posso garantir que vai subir o dólar, né? É impossível a gente ter essa previsão. Até no começo do ano, ou um pouco antes do final do ano passado, nós falávamos que o dólar chegaria a 7. De repente o dólar voltou. Mas a situação que o governo está é que o governo colocou o país é de que nós tenhamos uma cotação de dólar mais alta. E é uma situação complicada, né? Porque o governo ele tenta aumentar a taxa de juros, né? A Selic, na esperança de, frear acaba freando o consumo e na esperança de atrair novos investidores, né? Mas com essa instabilidade que nós temos... Então, que na verdade, o Roberto Campos falava isso, tem um vídeo que roda na internet sempre, que é bem interessante, né? O governo quer segurar a inflação, aumenta a taxa de juros para segurar a inflação. É um instrumento que o Banco Central usa, né? Que ele tem para tentar segurar a inflação. O problema é que a inflação, o Roberto Campos falava isso muito bem, não é que o empresário vai lá e aumenta o preço. A inflação é causada pela expansão monetária. A expansão monetária é o quê? É gasto do governo, é emissão de moeda. E aí você tem expansão monetária, você tem aumento de preços. Só que é mais fácil você falar que é o empresário que subiu o preço, é o produtor rural que subiu o preço, porque daí não é culpa do governo, é culpa do produtor, é culpa do empresário, é culpa do cara que planta batata, o cara que planta horta, assim por diante. Agora, se você fala que a inflação é causada pela expansão monetária, quem emite moeda? O governo. Aí a culpa é do governo. Então o governo terceiriza a culpa da inflação para o empresário. Mas na verdade a culpa é dele que expandiu a oferta de moeda. Então esse monte de Bolsa Família que a gente tem, monte de benefício
auxílio social, eu até acho interessante. Mas, como dizia o Ronald Reagan, a gente tem que medir a eficiência de um programa social pela quantidade de pessoas que saem do programa, não pela quantidade de pessoas que entram. Porque a ideia é que ele fique um tempo com assistência social, arrume um trabalho, se qualifique e depois ele vai para o mercado de trabalho. Não que ele fique a vida inteira vivendo de um auxílio que alguém paga. E geralmente é quem paga os impostos, né? Exatamente. E se você observar, né, hoje em torno de 1/4 da população brasileira está sob auxílio do governo. Sim, é um absurdo. Essa frase não é do Ronald Reagan, só para corrigir, é do Thomas Sowell, que é um economista americano que diz que você mede a eficiência de um programa social pela quantidade de pessoas que saem, né? Exatamente, 1/4 da população dependente de auxílio que alguém está pagando, né? E isso aí, acho que não está contabilizado os aposentados, tá? Precisamos levantar esse dado aí. Então. Vamos procurar saber. Eu acho que se somarmos os aposentados, a gente vai chegar perto de 40% da população que vive, de certa forma, de recursos governamentais que são fruto dos impostos. Exatamente, mas eu concordo com você, né? Eu acho que esse auxílio, ele precisa ser o meio e não o fim. Exato. Né? É necessário, a gente tem muitos pais de família que estão precisando do auxílio, né? Tem filho, tem criança, precisa pagar suas contas, precisa se alimentar, né? Mas a gente vê que o cenário não é bem esse, né? Tem muitas pessoas se aproveitando dessa situação. E mais um dado que eu tive acesso é o seguinte: 60% das pessoas que são beneficiadas pelo auxílio, por esse auxílio do governo, eles jogam no Tigrinho. Sim. Então, isso é um dado oficial, viu? Quem quiser põe na internet, aí, pesquisa os dados aí. Eu vi algo parecido, eu não cheguei a ler, mas sobre as bets, né? Nem no nas bets, exatamente. Nas casas de apostas aí. Então, a pessoa pega o auxílio, que é um dinheiro que o governo disponibiliza, mas o governo não tem dinheiro. As pessoas às vezes esquecem isso. O governo não tem dinheiro. O dinheiro que o governo usa é o dinheiro que ele arrecada de quem trabalha e de quem paga os impostos. Então, o dinheiro não é do governo, é do contribuinte. Então ele pega o dinheiro do contribuinte, passa para o cara e o cara vai gastar em apostas, né? É um negócio bem, bem triste. Mas é difícil fiscalizar isso, né? Pois é. É cultural, né? Sim. Mas vamos lá. Além desses desafios que a gente já falou, né? Quais são os principais desafios enfrentados atualmente pelo produtor de soja? Que tanto você destaca? Além dessa questão, às vezes, governamental, clima, o que mais você destaca? Nós temos várias questões, eu acho que são importantes. Isso aí varia muito de região para região, né? Nós temos questões logísticas que a gente já comentou em outros episódios, são bastante graves, né? Os preços da soja diferem demais. Hoje, por exemplo, a gente está vendendo soja aqui em São Paulo perto de R$120, 121, 122, mais ou menos nessa faixa que está rodando. E nós temos soja sendo vendida no Brasil a R$100, dependendo da região, 105. E não precisa ir longe. A soja aqui no sul de Minas está R$115. 114, então é uma diferença bem significativa. Então a gente tem um problema logístico bastante sério, a gente enfrenta. Eu acho que gerenciar os custos hoje é talvez o mais sério que nós temos que enfrentar, porque as margens diminuíram muito, então a gente tem que ser muito mais eficiente. Exatamente, nós comentamos, a soja a R$200 permitia alguns excessos, agora não permite mais. Uhum. E outro desafio é a gente planejar, né? Porque veja bem, por exemplo, investimentos em máquina. As máquinas triplicaram de preço de 2020 para cá, ou quadruplicaram dependendo da máquina. E então esse ponto é interessante. Até se você quiser entrar na atividade hoje, está muito complicado, né? Porque está muito caro para você. O capital que você precisa disponibilizar para entrar na atividade é muito alto. Então, mais uma hora isso chega. Então o produtor vai ter que trocar de máquina, vai ter que trocar de trator, de plantadeira e assim por diante. Então, acho que planejar isso dentro desse cenário de incertezas que a gente vive é bastante difícil, né? Faça um investimento para 5 anos, para pagar em 5 anos, 6 anos, mas e o mercado, e a segurança que eu tenho, jurídica, segurança, enfim, é bastante complicado. Eu acho que esse é o maior desafio, é essa questão de imprevisibilidade total do cenário, né? Bom, e agronomicamente falando, né, como você avalia a pressão de pragas e doenças nessa última safra? Então, nós tivemos um início de safra até relativamente tranquilo, né? Tivemos bastante percevejos assim, em algumas áreas, mas não foi assim muito, foi bem pontual. Foi, de forma geral, não foi muito complicado. Agora, as áreas mais novas, os plantios mais para o mês de novembro,
Nós tivemos muito problema já. No final agora a gente está enfrentando ainda mosca branca em excesso, né? A gente não tinha muito problema aqui na nossa região. Ficava mais restrito lá a região de Parapanema, Taquarituba, um pouco mais para baixo. E agora a gente está enfrentando problema sério de mosca branca. E em termos de doença, a gente está em uma pressão de ferrugem muito grande no final do ciclo. A soja plantada a partir do início de novembro, a gente está com muito problema com ferrugem. E a ferrugem é difícil de ser controlada depois que ela se instala na lavoura. E ela deve causar algumas perdas nas últimas áreas. Aí ela deve tirar alguns sacos dos produtores aí. É isso aí. Bom, a E-Solo tem um recado pra gente. Você sabia que o sucesso da sua produção começa no solo? O solo é a base de tudo e cuidar bem dele é essencial para garantir uma colheita abundante e lucrativa. Um manejo eficiente e inteligente é a base para colheitas de sucesso. Com as técnicas certas, você pode maximizar o potencial do seu solo e obter resultados incríveis. A E-Solo traz soluções que transformam desafios em oportunidades. Com nossa consultoria personalizada, você pode monitorar e melhorar a saúde do seu solo, garantindo um futuro mais próspero para a sua produção. Chega de contar com a sorte. A agricultura moderna não pode depender apenas do acaso. Resultados incríveis vêm da estratégia certa. Planejamento e tecnologia são essenciais para o sucesso. Com a E-Solo, você tem acesso a dados precisos, mapas de fertilidade detalhados, informações em tempo real e soluções personalizadas para a realidade da sua propriedade. Transforme sua produção com eficiência e inovação. Na E-Solo, você investe em uma parceria que gera lucros sustentáveis e duradouros para o futuro. São mais de 100 mil hectares transformados pela nossa consultoria especializada em grãos, cana-de-açúcar, citros e outras culturas agrícolas. Além disso, trabalhamos com integração lavoura-pecuária, promovendo práticas sustentáveis na região sudoeste de São Paulo, norte de Goiás, Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, beneficiando produtores e o meio ambiente. Para você de outras regiões, conheça a E-Solo Digital, atendimento 100% online e personalizado, levando nossas soluções diretamente até você. Esteja no controle total da sua produção. Acesse agora mesmo nosso site e faça a escolha certa para a sua fazenda. Bom, diante disso tudo que a gente já falou, como que você avalia as oportunidades e os riscos futuros para a soja brasileira? Então, nós falamos um pouquinho sobre essa questão da desaceleração chinesa e da mudança demográfica que está acontecendo na China, que é nosso principal comprador. E eu vejo um problema muito sério em relação a esse nosso parceiro comercial, porque nós somos dependentes da China. Nós não temos como negar isso. E isso assim, nós temos 70%, 80% do que nós exportamos de grãos para a China. Eu acho isso muito arriscado. A gente ficou meio que refém desse mercado. E eu não sei como consertar isso. Eu não sei se há conserto para isso, na verdade. Eu acho isso um risco bastante complicado. É um risco bastante acentuado que nós temos. Porque eles melhoraram muito também a negociação. Eles são muito bons compradores também. Que eles tentam comprar no menor preço e a gente tenta vender no melhor preço. Mas eles melhoraram muito também as estratégias de negociação e os preços. Eles têm conseguido comprar a bons preços da soja nossa. Acho que isso é um risco bastante sério que a gente enfrenta, mas não sei como corrigir isso, ou se há algum tipo de ação a ser feita. Outro risco que eu acho que nós temos, que a gente tem que tomar cuidado, é expansão de área. Tomar cuidado com o aumento de oferta, pessoal. A gente não pode ficar expandindo a oferta, porque quem controla o mercado, quem controla a oferta, controla o mercado. Se a gente todo ano colocar mais hectares para produzir soja, mais hectares, nós vamos ter soja em excesso e preços em baixa. Isso é uma lei natural da oferta e da procura. Adam Smith já dizia isso, né? Século XVIII. Não temos como mudar isso. Isso é antigo e não vai mudar. Então, acho que a gente precisa repensar essas questões de ampliar a área de cultivo e assim por diante, porque nós não temos uma demanda que a gente tinha no início dos anos 2000, que a gente viveu lá o boom das commodities, porque a gente tinha um crescimento chinês de 7, 8, 10% ao ano, então a gente tinha todo ano mais e mais consumo. A gente está vivendo um outro momento agora, então tomar cuidado com a expansão de área, tentar fazer lá como aquele ditado antigo, né? Fazer o arroz e feijão muito bem feito
que eu acho que é a melhor solução. Agora, em termos de oportunidades, eu acho que a gente ainda tem muito potencial produtivo a ser explorado, principalmente se a gente começar a fazer esse arroz e feijão bem feito. Então, a gente tem que tentar aumentar a produtividade, que produzindo mais você consegue diluir um pouco seus custos. E eu acho que essa é a nossa grande oportunidade. Não temos muito para onde correr. Cuidar melhor e tentar produzir um pouco mais. E os riscos são significativos. A gente tem que tomar um pouco de cuidado aí para o futuro. Em relação aos preços, né, da saca no momento da venda, o que você tem observado? Está assinalando para um aumento de preço na hora da venda? Ou o mercado está estabilizado? Se a gente olhar aí o mercado mais para frente, maio, junho, julho, a gente já tem negócios bem melhores do que os atuais. Uhum. Então hoje não sei se a gente já comentou sobre isso, mas acho que não. A expectativa, acho que falamos alguma coisa sobre, a expectativa de safra americana é um pouco menor, né, para o próximo ciclo aí 2025, para essa safra. Então eles devem plantar um pouco menos de área e devem colher, pelo menos a perspectiva é colher a mesma safra do ano passado. Isso já é um bom sinal. Só que para eles colher a mesma safra do ano passado, eles vão ter que produzir quase 59 sacos por hectare de média, algo que eles nunca conseguiram produzir. Então, ainda que tudo corra bem, é difícil deles chegarem a produzir essa mesma safra. Então, deve-se produzir um pouco menos do que eles estão estimando. E então, a situação de oferta aí vai ficar bem ajustada aí para soja. Então, para o segundo semestre, dentro do mercado interno, também a gente teve vários problemas, como a gente já falou aqui, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E aí acredito que a soja também possa reagir no segundo semestre. Acredito sim. E principalmente se o câmbio, de repente, subir um pouco mais. Então acho que nós teremos preços melhores a partir de julho e agosto. Acho bem provável. A não ser que realmente nós tenhamos um acordo entre os Estados Unidos e China, e a China seja obrigada a comprar a soja dos Estados Unidos. Daí isso pode mudar um pouquinho a realidade nossa, mas a meu ver a expectativa é positiva. E no último programa que a gente gravou, até conversando sobre isso, a minha expectativa é extremamente negativa para essa safra, porque a safra americana veio muito boa ano passado e a expectativa para a safra brasileira também era absurdamente boa. Esses problemas climáticos que nós tivemos no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e também na Argentina, que também é um importante produtor, mudaram um pouco esse cenário. A gente está meio ajustado em termos de oferta, até porque a demanda continua agressiva. Nós não tivemos problema de demanda, não temos problema de demanda. A demanda continua extremamente agressiva, tanto no mercado interno quanto no mercado para exportação. Perfeito. E você tinha comentado que a gente tem observado um aumento do consumo interno nos Estados Unidos. Sim. De que maneira isso pode impactar para nós aqui? Os Estados Unidos, eles aumentaram muito a população, seja por migração, por algumas coisas que aconteceram nos últimos anos, né? Então o consumo interno também americano aumentou. E isso, na verdade, se eles consomem mais internamente para ração ou para fazer óleo, alguma coisa nesse sentido, sobra menos soja para ser exportada, né? E aí os olhos do mundo voltam ou para o Brasil ou para a Argentina. Só que a Argentina não exporta soja, a Argentina exporta farelo e óleo. Então nós ficamos aí meio que, se não é dos Estados Unidos, nós temos que comprar do Brasil. Nós não temos, os países não têm muitas opções para comprar soja. Então se a demanda interna americana está crescendo, pode ser que a capacidade deles de atender o mercado externo diminua. E aí sobra demanda para a gente aqui. Essa é uma possibilidade bastante interessante. Bacana. Bom, a gente falou da soja e agora um assunto também que está bastante pertinente, né? Que é o milho. Como que você avalia hoje o cenário do milho no Brasil e no mundo? O milho já vive uma situação um pouco diferente da soja, mas a safra americana ano passado foi bem positiva também em termos de produtividade. E os americanos mandam esse mercado, né? A gente não tem como negar, eles produzem 4 vezes mais milho do que o Brasil. Então eles dominam esse mercado. Só que a demanda interna também dos americanos por milho é extremamente alta. Então eles consomem muito desse milho para fazer etanol, né? E uma aposta que eu tenho para o futuro, não vi isso em lugar nenhum, é uma aposta pessoal, é que esse governo atual dos Estados Unidos vai aumentar o percentual de etanol na gasolina lá. Uhum. Que o etanol dos Estados Unidos é 100% de milho, né? Que eles produzem, não tem cana-de-açúcar praticamente. Então, acredito que possa ser aumentado até para o produtor americano conseguir desovar o milho que ele tem em estoque. E isso pode fazer com que
mais milho vá para etanol e sobre menos milho no mercado. Mas isso é uma aposta pessoal, não sei se isso vai acontecer. Mas o cenário de milho também, a safra foi boa, a safra americana, mas internamente nós temos uma situação bastante delicada. Nós não temos milho no mercado interno. Nós, há vários anos atrás, mudamos a nossa, pelo menos há 15 anos atrás, nós produzimos muito mais milho hoje na safrinha, na segunda safra, do que milho na primeira safra. E isso traz alguns complicadores. Eu acho extremamente arriscado para um país como o Brasil ficar dependente da segunda safra. Esse ano a gente está vendo uma segunda safra muito complicada. Problemas no plantio no Mato Grosso, por chuva e tal, atrasou o plantio. Problemas de falta de chuva no meio do país, Goiás, partes da Bahia, enfim, a região central, Minas Gerais, algumas regiões estão com muito problema de chuva nessa época, agora no plantio da safrinha. Então a gente não sabe como vai ser a safrinha. A expectativa não é muito positiva, não. Então, para o mercado interno, o milho vai ficar um pouco escasso. Acredito que pode ser que o preço até volte um pouco em relação aos patamares atuais na colheita da safrinha, mas ele não deve baixar muito, não. Nossa oferta de milho aqui está bem restrita. E a paridade de exportação de milho ainda tá complicada, né? Porque o dólar está alto, né? Então você acaba importando milho também a um preço mais alto, né? É isso aí. Bom, e como que você avalia a situação atual do agronegócio brasileiro? A gente já falou um pouco, né? Mas para a gente reforçar, como que você avalia? Então, o agronegócio, de forma geral, ele vive um cenário, apesar de todas as dificuldades, relativamente positivo. O problema é que nós temos que lidar com custos cada vez maiores, né? Custos em ascensão, e com vários fatores que afetam não só o agro, mas todas as organizações, que é a questão de insegurança jurídica, insegurança até fundiária, que muitos produtores estão enfrentando. Teve um caso bem emblemático agora no Espírito Santo, né? Então, a gente está vivendo esse momento bem complicado nesse sentido. Então, a perspectiva para o agronegócio eu acho que é sempre positiva. A gente precisa produzir alimentos, as pessoas precisam comer, né? As pessoas precisam se alimentar. Mas nós temos desafios institucionais aqui e tupiniquins aqui brasileiros bastante severos para lidar. Então, embora eu seja otimista, a gente tem que ir sempre com cautela, né? Não apostar todas as fichas, todos os ovos numa cesta só, enfim, colocar os dois pés, cada pé em uma canoa e tentar não apostar muito aí que o mercado vai ser suficiente aí. Eu quero plantar só soja, eu vou plantar só milho, eu vou plantar só trigo, eu vou plantar, enfim. Tentar mesclar um pouco, só cana-de-açúcar, enfim, tentar mesclar um pouco, porque embora a expectativa eu acho que seja positiva, nosso país não fornece segurança suficiente para a gente fazer muitas aventuras, não. É isso aí. Bom, mas apesar de todos esses desafios, né, a gente tem que reconhecer que o agronegócio brasileiro é eficiente, né? Está cada vez mais eficiente, né? A gente faz a nossa lição de casa. Apesar dos apesares, né? Apesar de tudo que vem de encontro, né? E contra, né, o agronegócio, a gente acaba sendo eficiente, né, no que a gente se propõe a fazer. Não, o produtor brasileiro é extremamente... Eu acho muito... Ele é apaixonado pela atividade, né? Pelo menos, de forma geral, assim, a maioria dos produtores são. Você percebe quando você vai visitar nos Estados Unidos, por exemplo, você vai lá, eles não têm a mesma empolgação com produzir, com cuidar da lavoura, enfim, lá eles não têm a mesma. A Argentina é a mesma situação. Então, essa afinidade que o produtor brasileiro tem com o campo, com a lida, com a produtividade, com a produção, é uma coisa nossa. Então, o produtor brasileiro é extremamente empreendedor, né? Nós só chegamos nesse nível que nós temos de competitividade em termos de global, em termos de produção no agro, porque o produtor brasileiro é extremamente empreendedor, né? Ele tem coragem, ele abre área nova, ele compra uma máquina, ele é corajoso, né? O produtor brasileiro não dá para dizer que ele é medroso, ele é extremamente corajoso. É isso aí, e para ir de encontro às más línguas, né, a gente é eficiente produzindo e preservando, né? Exatamente, isso é outra questão, né? O pessoal cobra demais a gente, mas a gente preserva. Tem áreas na região mais ao norte do país que 80%, 90% da área é preservada, você pode explorar 10%. Aqui a gente tem 15%, 20%, né? Obrigatoriamente de reserva. E detalhe, nós pagamos imposto em cima disso, né? Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, eles
ganham um certo valor para manter a floresta. Nós não, nós pagamos ainda imposto sobre aquela floresta, e é obrigado a ter isso, né? Então, nós preservamos, talvez muito mais do que se imagina. É isso aí. Bom, antes da gente encerrar, aquela pergunta capciosa, né? Com todo o programa que você vê aqui, a gente vai ter que fazer. Vamos cravar o preço da soja, da saca de soja, fevereiro 26. Tá na sua mão. Eu não trouxe minha bola de cristal, assim, né? Achei difícil de imaginar isso aí. É difícil de acertar, né? Eu acho que os preços da soja para 26 deve ficar próximo dos patamares que estão hoje em dólar. Não acredito em grandes mudanças. Pode ser que a gente tenha alguma mudança em função do câmbio, mas não acredito em grandes mudanças, não. Até porque o produtor ele é muito empolgado, né? Se a soja realmente subir, como eu acho que vai subir em agosto, tem muito produtor que vai aumentar a área de cultivo. Uhum. E aí pode ser que a produção geral cresça, e aí nós tenhamos preço reduzido também. Então, por isso que a gente até comentou isso. Vamos devagar, não aumente a área, tente controlar a oferta, vamos pensar um pouco nisso. E aquele negócio, né? Fazer lição de casa. Ter domínio do custo, se possível, fazer um hedge, né? Travar. Sim. Garante a margem e vida que segue, tá na atividade. Não pode, exatamente, tem que ser seguro. Tem que trabalhar com hedge mesmo, tentar amenizar risco, né? Porque a gente não tem clareza em função da própria natureza da atividade, que é uma natureza biológica, e também em função dos cenários que cercam isso, né? Problema político, problema econômico, problema jurídico, problema geopolítico, enfim, a gente tem uma série de coisas que cercam e influenciam diretamente a nossa atividade, né? Então a gente tem que tentar se garantir ali para não passar aperto. É isso aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez por ter aceitado participar com a gente aqui. Imagina. E por dar essa aula pra gente aqui. Tenho certeza que muita gente se inteirou do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E é isso aí. Obrigado mais uma vez e conta comigo. Imagina. Podendo contribuir, pode chamar a gente aí, não tem problema não. É isso aí. Já vamos acabar o programa aqui, já vamos definir a próxima data, hein? Vamos lá. É isso aí, obrigado. E quero agradecer os nossos patrocinadores: Nutri Rações, Irrigação Carriel, E-Solo e E-Solo Digital, Maré Shopping, Oficina Picasso e Rádio Interativa. E quero agradecer a você que nos acompanha. Esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast e a gente se vê na próxima.